Boa tarde a todos. Tem sido uma imensa felicidade a presença de todos vocês aqui, participando conosco desse evento que engrandece o nosso conhecimento, não só nas questões religiosas, mas nas questões da vida contemporânea. Ao lado de exemplos tristes, nós vemos exemplos muito bonitos. E eu queria citar aqui o exemplo do Padre Paulo, católico aqui de Campo Grande, que criou as geladeiras solitárias. As pessoas que têm alimentos sobrando colocam na geladeira, as pessoas que estão precisando vão lá e retiram. O pastor Milton, por outro lado, acolhe os dependentes químicos que ele não podia deixar na rua e leva para a Clínica da Alma. Apesar da Clínica da Alma enfrentar dificuldades inúmeras, eles nos apoiaram e ajudaram na execução desse evento. A Fraternidade Sem Fronteiras começou num grupo espírita e hoje vive independente de religião ou de fronteira, ajudando a todos que ela pode encontrar pelo caminho. Começou em Moçambique, fomos a Madagascar, tem outro país na África, agora acolhe os venezuelanos que estão precisando. Um outro exemplo de fraternidade que a gente tem que aprender a colocar no nosso dia a dia. A participação de vocês está sendo muito grande, muitas pessoas mandaram perguntas, algumas são dos mesmos tópicos e vão ser resumidas numa pergunta única. Não vai haver tempo para atender todas as perguntas, mas a gente vai passar diretamente para os palestrantes e eles vão responder nos seus blogs, nas suas palestras futuras, e todos serão contemplados. A gente começa agora então com a irmã Aila, que recebeu essa pergunta. Então, a minha pergunta é sobre o texto que eu trabalhei aqui, Jesus aos 12 anos, no Templo de Jerusalém. Então, ela tem duas coisas que eu juntei na mesma pergunta. Primeiro é a questão da casa do meu pai, que se referiria ao templo. E a segunda parte é o que Jesus fez desde esse episódio de 12 anos até os 30 anos, quando ele aparece já adulto e ensinando, não é? Então, a primeira coisa é a seguinte: o nosso texto bíblico foi escrito na língua grega. E o texto que nós temos em mão é uma tradução. Na tradução, às vezes o tradutor acha estranho ele dizer coisas do Pai, naquilo que é do Pai. Que não tem a palavra coisa, mas naquilo que é do Pai. Então, ele, para ficar uma frase compreensível em português, na casa do Pai, porque afinal de contas ele está no templo. Só que nós temos dois problemas. Primeiro, que o templo de Jerusalém nunca foi chamado casa do Pai, mas é casa de oração, casa para o nome, casa da congregação, casa do encontro. Nunca é chamada casa de Deus ou casa do Pai. É estranho Jesus chamar o templo de casa do meu Pai. E a outra coisa é que o objetivo, o foco não é o templo. O objetivo é ir para além do templo. Então, ele está se referindo a tudo que é próprio da mensagem do Pai que ele veio trazer e aquele reino do Pai que ele veio instaurar entre nós. Então, quando o tradutor faz uma opção por casa do Pai, na realidade ele está colocando uma palavra que não existe nos melhores manuscritos gregos, que são os manuscritos até o século IV, não é? Que até eu parabenizei o Haroldo, porque ele usou mesmo nas coisas do Pai. E isso é motivo de muito estudo e tal. Então, não há por que a gente pegar uma edição, porque tem edições que são mais do estudo, que não tem essa palavra casa, não é? Então, a gente não pode, assim, ficar muito preso no que a nossa tradução da Bíblia diz, porque ela é uma versão de um tradutor. Outro tradutor já teria outra coisa para dizer naquela palavra. Por isso que é importante estudar os idiomas em que os textos foram escritos, não é? Para a gente saber exatamente o que estava escrito lá. Ou então usar uma versão mais do estudo, não é? Que tem essas explicações. Uma boa edição, diria, pelo menos numa nota de rodapé, literalmente, as coisas do Pai, pelo menos. A outra coisa é o que Jesus fez durante de 12 anos até o tempo em que ele apareceu com o chamado Ministério Público.
Ele foi um ser humano normal, como todos nós, não tinha nada de interessante para escrever. Ele era um judeu galileu, aí trabalhava na oficina do José, e ele ia todo dia trabalhar, no sábado ele ia na sinagoga, que era o que todo mundo fazia, não tinha nada de diferente. Ou seja, se todo dia eu pego o ônibus, vou para o trabalho, depois eu vou para a aula, e eu volto para casa, e no final de semana, ou durante a semana, uma noite, eu vou no ambiente em que minha religião se reúne, e eu faço isso sempre, eu não tenho nada que ficar escrevendo sobre isso. É tudo tão normal, é o cotidiano. Então, o que ele mostrou com isso? Que, digamos que 30 anos ele viveu como qualquer uma das pessoas. Por quê? Porque a religião, esse religar, essa conexão que a gente tem com Deus, é no nosso dia a dia normal, que todo mundo tem. Ele só precisa de 3 anos para fazer o que ele tem que fazer, porque o resto ele tem que mostrar para nós como é que a gente agrada a Deus. A gente agrada a Deus testemunhando aquilo que Deus quer de nós no nosso dia a dia, uma coisa normal, que não tem nada demais, não tem nada de extraordinário para contar. Bom, pessoal. Nossa, que isso? Você viu? Fala de longe. Alguém recebeu aí atrás? Não? Pois é, as perguntas que foram direcionadas a mim, elas perguntam pela intolerância no meio evangélico em relação às outras religiosidades. Eu não sou formalmente representante do meio evangélico. Evidentemente que eu falo de um lugar. Eu falo a partir da minha experiência pastoral e do ser evangélico, mas são mais de 38 mil denominações evangélicas no mundo. Então não tem como você assumir um lugar de representante, de falar em nome. Eu não fui elegido nesse sentido. Então, antes de tudo, eu falo a partir da minha experiência, da minha vivência, e é importante deixar isso claro aqui de início. Bom, rapidamente, para chegar onde eu quero chegar aqui. Há muitos anos atrás, uma senhora envolvida com o culto afrodescendente, a forma que se refere à prática do culto dela é macumba. Essa senhora era uma senhora de idade, fazia uma feijoada gostosa, muito gostosa a feijoada dela, e um dia eu me convidei para comer da feijoada dela. Fui intruso e falei, eu queria comer da feijoada da senhora. E logo alguém falou para ela que eu era pastor evangélico. E ela se sentiu constrangida por estar recebendo um pastor evangélico na casa dela para comer uma feijoada, sendo ela envolvido com o que nós denominamos culto de macumba, né? Vocês conhecem muito bem. O que acontece? Quando eu falei que vocês conhecem muito bem, é que vocês praticam, não. Os preconceitos e os estigmas que existem em torno da experiência religiosa afrodescendente. Para vocês entenderem. O Haroldo que atiçou vocês rindo aqui. O que acontece? Ela chorou. Ela chorou porque ela se sentiu constrangida, inferior, e por estar recebendo um pastor na casa dela. Eu interrompi e disse, não faça isso. Eu não sou melhor do que a senhora e nem sou superior à senhora. Pelo contrário, eu gostaria que a senhora me recebesse na casa da senhora, porque eu fui um intruso. Eu me convidei para estar aqui e comer da feijoada da senhora. E vai ser uma grande experiência comer dessa feijoada que a senhora fez. Ali se estabeleceu uma amizade, uma relação. Por quê? Por causa das promoções dos cultos neopentecostais, onde pessoas que praticam o chamado culto afrodescendente, elas são estigmatizadas, elas são inferiorizadas. E o tratamento que nós precisamos dar para essas pessoas não é nem religioso, não. É você respeitá-la como pessoa, como ser humano. Alguém que é mãe, que é pai, alguém que tem história, alguém que tem um horizonte a ser respeitado. Então, em relação à intolerância religiosa, por mais que eu não represento o meio evangélico, eu posso falar a partir da minha experiência. E é lamentável. Outro dia eu estava num programa de TV, conduzido por evangélicos, dando uma entrevista sobre essa temática. E quando me perguntaram sobre a intolerância e os evangélicos, eu disse o seguinte,
Os evangélicos sofrem intolerância. Os católicos sofrem. Os espíritas sofrem. Os ateus sofrem. Todos sofrem. Mas aqui no Brasil, segundo a estatística, os cultos de candomblé sofrem mais perseguição. E é lamentável isso que tem acontecido. Se você perceber, você vai observar o seguinte: os cultos de candomblé, eles estão cada vez mais sendo excluídos, retirados, removidos. Você não tem aquelas manifestações que tinha no passado. Isto é lamentável. Isso é triste. Por quê? Por mais que aquele culto não representa a minha convicção, eu vou defender, como diz Voltaire certa vez, até a morte, se possível, para dar direito para eles expressar o que eles acreditam. O fato de eu não crer numa determinada crença, uma confissão religiosa, isso não quer dizer que eu não vá defender o direito dessas pessoas se expressarem. Então, por mais que evangélicos fazem isso, eu sou contrário a essas manifestações evangélicas. Como sou contrário a católicos que promovem isso, sou contrário a espíritas que promovem intolerância também. E em todos os segmentos tem, isso é um fenômeno social. Os evangélicos foram perseguidos no passado enquanto eles eram minoria. Hoje eles são maiorias em certos lugares. Então, de perseguidos, eles passaram a ser perseguidores, de oprimidos a opressores. Infelizmente é um fenômeno social que existe em todo o mundo, na verdade. Uma religião, quando é oprimida, pela sua falta de expressão, pelo seu tamanho, quando ela cresce, ela passa a praticar a mesma coisa que praticaram com ela no passado. Então, assim, sou contrário a qualquer tipo de intolerância. Por mais que eu parto de um lugar, eu tenho uma confissão, eu tenho uma tradição, e isso não quer dizer que dialogar, assumir esse lugar, de conversar com o diferente, significa que eu vou deixar as minhas crenças? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, só pessoas que têm as suas crenças bem fundamentadas podem se abrir para a possibilidade de diálogos. A pior coisa que tem é quando você vai conversar com alguém que representa uma crença, uma religião, ela não sabe falar nada da religião dela. Ela não sabe expressar nada, ela desconhece completamente o seu sistema de crença. Então, nesse aspecto é importante que fique claro. Por mais que eu não represento segmento evangélico, eu sou contrário à intolerância em qualquer segmento que seja. Qualquer manifestação religiosa. Ou seja, nós precisamos respeitar o outro e o direito do outro falar. O direito que o outro tem de crer, de acreditar. Nós precisamos preservar isso, por mais que nós não concordamos. Como diz aqui, no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, chegou um momento que eles entraram em questões delicadas no texto. Não deu para abordar hoje. Em questões delicadas. Jesus, ao mesmo tempo que abriu-se para a possibilidade de um diálogo com ela, ele afirmou verdades para ela também. Ou seja, estabelecer um diálogo, uma abertura para o outro, não significa você abandonar seus valores e crenças, não. Deus abençoe vocês. Amém. Bom, tem uma pergunta aqui bastante inteligente. Se você não representa o Espiritismo, o que você representa então? Mas é inteligente essa pergunta. Então, vamos lá. Eu não represento ninguém, eu sou eu. Então, eu sou o Haroldo. O Haroldo é espírita. E o Haroldo fala de um lugar. Eu tenho uma história pessoal, eu tenho uma experiência social, eu tenho uma experiência intelectual, e como espírita eu falo de um lugar. Mas não existe um representante oficial do Espiritismo. É importante que isso seja dito. E quem disse isso? Allan Kardec. Então, olha só. Kardec disse assim: a primeira revelação tem sua representação pessoal na figura de Moisés. A segunda revelação tem sua representação pessoal na figura de Jesus. O Espiritismo não tem nenhum representante pessoal. Está lá na codificação. Então significa que é natural e é saudável que tenha outros espíritas que pensem diferente de mim. Então eu digo uma coisa, aí tem uma pessoa que diz assim, mas eu não concordo com você. E ele não deixa de ser espírita por discordar de mim. E eu não deixo de ser espírita porque discordo de algum outro espírita. Entendem? Então eu posso
já conversamos com Décio, por exemplo, nós tivemos conversas maravilhosas sobre questão de espírito e matéria. E a gente tem alguns pontos de discordância. E daí? E a gente encontra, se abraça e toma café e continua conversando. Porque é o seguinte, eu não tenho certeza, nem ele. O Kardec não tinha. Então, um dos elementos mais importantes da construção da filosofia, que é a epistemologia, ou teoria do conhecimento, há um limite para o conhecimento humano. Isso é consenso na epistemologia. Nenhum conhecimento humano é infinito, gente. Nenhum. O conhecimento humano é limitado. Então, quando eu digo que não representa o Espiritismo, é nesse sentido. Eu venho aqui e dou minha leitura. Quando eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente às vezes costuma dizer, não, porque o Kardec disse isso, mas isso é uma figura de linguagem. Porque, na verdade, quando eu leio alguma coisa, eu estou interpretando o que ele disse. Eu estou fazendo uma leitura. Quando o Enéas abriu aqui a passagem da mulher samaritana, ele está fazendo uma leitura. É uma interpretação. Outros vão ter leituras diferentes das dele. E quanto mais leituras você se apropria, mais rico é o seu olhar. Não é? Então é nesse sentido. Então quando eu venho aqui, não há procuração. Eu não fui eleito para ser o representante do Espiritismo. E tomara que nunca tenha essa eleição. Porque isso seria um absoluto desvio do Espiritismo. Nós temos pessoas, e os expositores, eles são facilitadores. Facilitadores. Então, o Décio, Marcelo, são pessoas que estão pesquisando determinados temas há anos. Estão debruçados sobre esses temas. Então, quando ele é chamado a falar, eu sou o primeiro a sentar para ouvir. Porque aquele tema é um tema que ele dedica 10, 15, 20 anos. Da mesma maneira, quando um tema é de evangelho, alguma coisa, ele senta para me ouvir, porque ele sabe que tem 30 anos que eu estudo isso. Agora, não significa que eu vou acertar sempre, ou que ele vai concordar com tudo. E é nessa possibilidade que a gente se movimenta. O prefácio que eu acabei de ler do Religião dos Espíritos, Emmanuel diz assim, nós fizemos reuniões e comentamos trechos do Livro dos Espíritos e resolvemos reunir nesse livro, esperando que outros venham ampliar. É esse o sentido. Né? O sentido de que sempre vai vir alguém e vai acrescentar algo. E disso não dá para abrir mão. Então, quando eu subo aqui, eu subo como um facilitador. Subo como alguém que vai dizer algumas coisas. E uma coisa que o Enéas disse aqui. Nós, como expositores, como palestrantes, a nossa função primordial é levantar questões, levantar reflexões, não trazer respostas. Não trazer respostas. Porque a humanidade caminha pelas perguntas, não pelas respostas. É pelas perguntas. Não é? Surge o avanço quando você é capaz de fazer perguntas que ninguém fez. Então as perguntas movem. O nosso papel como palestrante, isso não tenho crise de identidade. Eu não tenho crise de identidade. Eu venho aqui como espírita, convicto. Eu não estou em dúvida. Como eu tenho absoluta convicção do papel do palestrante. O papel do palestrante é levantar reflexões. De modo que, sem nenhuma demagogia, eu espero que você saia daqui com muito mais dúvidas de quando você entrou. Porque a nossa função aqui é te confundir. Te confundir no sentido filosófico. No sentido filosófico. Porque não tem evolução quando você só tem certezas. Ninguém cresce quando só tem certezas. Só cresce quem se permite duvidar. Quem se permite se abrir para o novo. Esse é o ponto.
Mas acontece que nós temos séculos de religião e alguns depositam em mim uma expectativa que eu não comprei. E eu não vou poder corresponder, me desculpe. Me desculpe. Então eu venho aqui, honestamente, com dignidade, com sinceridade, fazer um trabalho de trazer reflexões, de compartilhar estudos e só. E só. Porque um dia nós precisamos ter consciência disso, hein? Um dia as minhas falas serão ultrapassadas por falas maiores e melhores. Um dia estará falando da tribuna espírita espíritos superiores a mim. Eu só quero ter um mérito, se Deus me permitir, ter mantido a tocha acesa. Então, nós tivemos várias perguntas agrupadas em uma só sobre a educação de jovens e a tolerância, não só religiosa, mas em todos os aspectos. Algum de vocês gostaria de comentar? Olha, eu tentei dizer isso, já tinha conversado com a Ilha, com a Enéas, não é fácil conviver com a diferença. Então, a primeira coisa que a gente não... Acho que nós estamos em consenso com isso aqui. Nós não estamos querendo vender que é fácil. É difícil. O diferente é difícil. É difícil. Não é fácil. Porque a diferença é desafiadora, gente. É muito cômodo você estar ao lado de pessoas que são idênticas a você. Então você fala assim: ah, meu prato predileto é maionese. A pessoa fala: o meu também. Aí já começa a rolar uma paixão, né? Ah, o meu também. Ah, meu filme predileto é o meu também. Nossa, né? Ah, mas eu gosto da música. Ah, eu também gosto dessa música. Né? Aí já fica aquele clima, né? Meu Deus, você quer namorar comigo? Você quer ser meu amigo? Não é? Porque é fácil. O difícil é você falar assim: eu sou violonista, gosto de música clássica. Eu gosto de rock Metallica. É mesmo? Nossa, olha que interessante, né? Porque é desafiador. É desafiador eu sair do meu prazer, do meu espaço de conforto e ir para um espaço em que eu estou deslocado. Mas isso é crescer. Isso é crescer. Toda vez que você cresceu, foi desconfortável. Então, o diálogo e educar para a tolerância é o mais difícil. Qual que é o problema hoje? Nós vivemos numa sociedade em que ninguém quer nada difícil, só quer fácil. Então eu chamo que é a sociedade do analgésico. Você quer ser mestre em filosofia sem nunca ler um livro. Só olhando no YouTube. E lendo artigo na Folha de São Paulo. Só que não tem jeito. Nós estamos a Karen aqui, fazendo o mestrado dela. Pergunta quanto que ela tem que ler. Pergunta. Você está lá vendo uma série no Netflix e ela está lendo um tijolo. Em inglês. Mas então, a gente quer prometer, inclusive para os filhos. A gente faz uma promessa, a gente conversa muito isso com Enéas, com a Maninha também. A gente quer prometer para os filhos um caminho em que não tem suor, não tem sacrifício, não tem dor. Morre. E vai ver no mundo espiritual o que Tiago, né? Então não tem jeito. Então, educar para a tolerância é
como dizia Kardec, formar hábitos. Formar hábitos. Então, ao longo desses anos, eu construí o hábito de dialogar com evangélicos. Então eu tive que aprender o vocabulário que ele usa. E ele teve que aprender o meu. E ele brinca comigo. Você que reencarna, Haroldo. Brinca, me provoca. A Ila também. Entende? Não é? E a gente brinca. Porque nós tivemos que treinar. Às vezes a Ila chega para mim, maninho, o que você quer dizer mesmo com isso? Porque, tá, entendi. É porque a gente chama disso, você chama de mundo de regeneração, né? Então é um esforço, não é, maninha? É um hábito. Conviver com a diferença é um esforço, um hábito. Não é de graça. Por isso precisa ser educado. Nós precisamos educar a criança. Educar a criança para, se entrar aqui alguém que é um travesti, eu preciso educar-me. Me educar a conviver com alguém que é um travesti. A respeitá-lo, a entendê-lo como ele se veste, entendê-lo como ele pensa, entender quais são os desejos dele, entender quais são as fragilidades e as dores, e ele vai entender as minhas. Então, conviver com uma mulher que usa burca exige um esforço, porque eu tenho que respeitá-la, eu não posso tocar nela, eu não posso ficar falando, o que tem debaixo dessa burca? Então, eu preciso treinar-me, educar. Então, nós aprendemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, o homem de bem, que o homem de bem não tem preconceito de raça, de sexo, de religião. Então, o ser humano de bem, ele é alguém que aprende a transitar na diversidade, sem se sentir como alguém que está em guerra. Isso é importante. Sem se sentir como numa guerra. Então eu não olho para o outro como se ele estivesse me desafiando por uma luta. Eu olho para o outro entendendo que ele tem seu lugar e eu tenho o meu. E nós vamos construir espaços, mas isso requer grandeza de alma. Grandeza de alma. Por quê, gente? Quando uma escola, o Décio vai entender o que eu estou dizendo aqui. Quando uma escola educa jovens para determinada postura política, ou para determinada postura filosófica, seja materialista ou espiritualista, ou religiosa, ela está tolhendo as possibilidades da diversidade. Então, não é fácil. Não é fácil. E a todo momento, tolerância é o eterno desconforto. O eterno desconforto. Porque caminhar ao lado da diversidade é ser desafiado. É você abrir os olhos para possibilidades diferentes. Mesmo que você não precisa assumi-las. É como o Enéas disse. Então, nós estamos conversando, vou dar um exemplo prático. Como a gente se educa. E está olhando para um texto, eu falo para ele assim, Enéas, eu acho que isso aqui é reencarnação. Ele fala, na minha visão não, Haroldo. Na minha visão eu leio assim. Perfeito. Perfeito. Eu aprendi que existe uma outra leitura, e ele aprendeu que tem outra leitura.
Sabe por quê? Porque antes de ouvi-lo, eu era ingênuo, achava que só tinha a minha leitura. Que só tinha aquele jeito de ver. Aí eu encontro com ele, ele me mostra que tem outro jeito de ver. E eu mostro para ele que tem outro jeito de ver. E com a Ilha é a mesma coisa. Então ela chega e diz, olha, essa cerimônia aqui, outro dia ela falou isso. Essa cerimônia aqui do Sírio, né? Lá, da vela, da missa, tal. Ela tem esse significado, a igreja fica escura, aí tem uma luz. Foi explicando. Falei, nossa, eu achei que era só uma missa. O negócio, todo mundo acendendo, não entendia nada. Mas com ela, eu aprendi que aquilo tem um sentido, que aquilo tem uma proposta, que aquilo tem um propósito. Ok, você não precisa aí agora passar a frequentar a missa, ela nem quer isso. Mas ela deseja que a gente entenda o que está por trás, qual é o propósito. E aí eu saio enriquecido de entender as múltiplas possibilidades e de escolher as minhas, sem culpa e sem condenar o outro porque escolheu as dele. Alô. Vamos aproveitar nosso tempo e fazer mais uma pergunta. Ela foi endereçada aos três. Em seu ponto de vista, hoje, qual o maior obstáculo que ainda enfrentamos para que possamos conviver em harmonia? Isso tem bastante a ver com o que o Haroldo acabou de falar. E por que no Oriente Médio é um ponto crítico? Qual o olhar religioso sobre isso? Bem, eu acho que também eu quero dizer, já que eles disseram, eu não represento a Igreja Católica. Eu sou uma católica que fui convidada e a partir da minha experiência católica eu falo, não é? É claro que eu tenho a permissão para estar aqui, até um incentivo, mas ninguém me deu autorização. Aliás, a Igreja Católica ela é representada pelo Papa, ou aqueles que representam o Papa, que é o bispo. Caso o bispo não esteja, ele, como pediu ao diácono que esteve aqui, ele nos pediu desculpa por ter que sair às 16 horas, mas o representante católico, no caso, era ele, que é o oficial, o representante do bispo, não é? Então, a gente não tem crise de identidade. Eu não deixei de ser menos católica depois que tive vários amigos de diversas religiões e dentro das grandes religiões, diversas expressões religiosas. Assim, também vejo que ele não se tornou menos evangélico, nem o Haroldo se tornou menos espírita. Aliás, acho que a gente aprofundou mais a identidade. Porque quando a gente nota que o outro pensa diferente, faz uma leitura diferente, aí a gente diz... interessante, e nós pensamos assim, aí é que cai a ficha de como é que a gente pensa, é quando a gente escuta o outro dizendo uma coisa diferente, então a gente firma mais a identidade da gente, né? Eu creio que o diálogo religioso, a tolerância, de uma maneira geral, ela é um papel da família, a família que tem que educar as crianças para a tolerância, para respeitar as pessoas como elas são. As crianças, elas não nascem com preconceitos. Os preconceitos são colocados na cabeça dela pelos adultos, seja na família, nos conhecidos, na escola, não é? Ela vai vendo exemplos e vai, não é, assimilando aquilo ali. Então, eu sou de uma família que nós fomos ensinados pelos nossos pais a respeitar todas as pessoas e ver que as pessoas têm os motivos delas para pensarem daquele jeito, para agirem daquele jeito. Talvez eu não saiba os motivos, talvez eu acabe sabendo os motivos, mas eu não faz parte da minha praia. Eu entendo que há uma lógica, que há todo um raciocínio, que não é uma coisa absurda, só que não é aquilo que eu creio, não é? Mas aí a gente
quando respeito o diferente ele não me ameaça com uma coisa que o Haroldo gosta de dizer. Eu acho bonito quando a gente está fazendo uma outra situação assim, que às vezes estamos nós dois, ele disse, como lá em João Pessoa, disse para o rabino: olha, você seja você mesmo, sem nenhum constrangimento. Seja judeu, seja o rabino, sem nenhum constrangimento. Não é? E disse para o pastor, que a gente conheceu na hora, mas já era muito conhecido dos espíritos lá, de João Pessoa, disse também para o pastor: olha, seja você mesmo, sem nenhum constrangimento, fique livre para dizer tudo o que você quiser dizer. Poxa, isso foi uma acolhida, eles relaxaram, eles sentiram assim que eles respiraram, né? Eu gostei do Haroldo, sempre diz isso quando ele está coordenando essas mesas, ele diz: seja você mesmo, sem nenhum constrangimento, porque o que acontece é que o diferente, ele nos causa um impacto, e a primeira reação é, como também já ouvi várias vezes do Haroldo, a primeira reação é que o diferente é uma ameaça para mim. Aí, quando eu sou educada desde criança que o diferente não me ameaça, eu não preciso eliminar o diferente. O diferente não é um vírus, não é uma bactéria, é só diferente. Não é? Mas nós estamos aqui, as flores em um canteiro, elas são super diferentes. E é exatamente o fato delas serem diferentes faz a beleza do jardim. Não teria sentido elas serem todas iguais, né? Nem conseguiriam, mesmo sendo da mesma espécie. Então, Deus gosta de diferentes juntos. Né? Então, Deus gosta muito de diferente. Né? Então, a gente que tem que educar as crianças para isso. Quanto aos jovens, eu acho que a época da juventude é uma época de agregar-se a grupos. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês com a minha experiência com os jovens. A primeira vez que um jovem prova uma bebida, não é porque ele queira beber, é porque ele quer ser aceito por um grupo e lá naquele grupo as pessoas bebem. A primeira vez que o jovem ele fuma um cigarro de maconha, não é por causa da maconha, é porque há um grupo que fuma e ele quer ser aceito por aquele grupo. Então, a gente tem que educar as pessoas que, da mesma forma que o diferente não me ameaça, eu também não tenho que me negar para ser aceito por ninguém. Eu tenho que assumir as minhas posturas, a minha identidade, e saber dizer: não, eu não vou, não é isso que eu quero, eu não topo. Então, as pessoas, elas acham que o jovem entra numa onda assim de começar a fazer coisa errada, porque ele quer ser errado, mas na realidade ele só quer ser aceito, ele quer ter uma turma, ele quer participar de um grupo, quer ser aceito. E aquela turma, entre os jovens, é uma turma muito seletiva, e cada vez está mais seletiva e hostil, não é? Então, o que é que faz? Se não pensa igual a nós, eliminamos, não é? Porque eles não estão sendo educados a lidar com as diferenças. E esse é um papel da família. O problema é que agora a família, ela cede a criança para o social antes que ele tenha padrões. Então, o que existia antes? Primeiro, tinha uma convivência familiar. Aí, depois, a criança era levada à escola, mas ela já tinha um padrão que recebeu em casa. Agora, primeiro ela vai à escola. Né? E aí ela lida com diversos padrões, vai assimilando tudo aquilo na cabeça. Então, é mais ou menos isso, que é a minha parte, né? Isso que eu compreendo, né? Que nesse trabalho com os jovens, às vezes a gente vê que eles vão por um caminho bem difícil, mas é só para ser aceito pelo grupo. Pessoal, é claro que a fase de lidar com o diferente, principalmente em relação às crenças religiosas, ela tem várias etapas. Eu e o Haroldo chegamos onde nós chegamos hoje, mas nós tivemos momentos de discussões calorosas. E não acha, você tem que ver o Haroldo vermelho quando ele está discutindo. Vocês nunca viram, eu já vi já. Já vi já. E discutir com o Haroldo não é coisa fácil. Nós tivemos uma fase, nós dois, discutir sobre reencarnação. Eu falei assim: Haroldo, é o seguinte, eu creio na ressurreição e você crê na reencarnação. Mas você pode continuar aqui na reencarnação, não tem problema. No final você vai ressuscitar mesmo. Foi uma das formas de nós lidarmos com as nossas diferenças. Por quê? Não era coisa fácil discutir. Porque o Haroldo tem vantagens. Nós levantávamos questões sobre a discussão, a ideia da reencarnação, por exemplo, num texto bíblico.
E quando discutia com ele, quando provocava, ele ia ler em francês, em alemão, ele ia ler outros idiomas que não tinha acesso. Então era uma coisa difícil, não era uma coisa fácil de se fazer, não. Ou seja, mas nós aprendemos a nos respeitar nesse sentido. Eu sei que ele é espírita e ele assumiu esse lugar. Eu sou evangélico protestante e a nossa relação possibilitou cada vez mais nós fundamentarmos as nossas convicções, porque o diferente promove esse tipo de coisa. Quando você começa a se relacionar com uma pessoa que pensa diferente de você em relação às crenças e etc, seja políticas, isso vai desafiar você, vai te possibilitar você reavaliar os seus fundamentos. Meu filho, eu tenho um filho mais velho, não parece não, mas eu tenho um filho de 22 anos. Eu sei que eu pareço que tenho 15 anos de idade, né? Mas não tenho 15 anos de idade, não. Eu sou mais velho. Eu tenho um filho de 22 anos e há uns 6 anos atrás, esse meu filho assumiu que ele era ateu. Assumiu que era ateu e aí alguém da família veio desesperado falando comigo, olha, é o seguinte, seu filho ficou decepcionado por uma situação que houve aí, ele agora disse ser ateu. É melhor você ir lá conversar com ele para ele voltar a crer em Deus, porque seria um escândalo um filho de pastor declarar ser ateu. Eu disse, não, de maneira nenhuma, eu não vou fazer isso, que ele seja um bom ateu, eu vou indicar livros para ele ler, e para ele não ser como esses ateus que saem por aí, como se fosse um religioso doido, discípulos de Dawkins, né, querendo converter as pessoas ao ateísmo. Que ele seja um bom ateu, posso fazer boas sugestões de leitura para ele ler, para ele se fundamentar, para ele ser um bom ateu, né. O que eu queria dizer na verdade? Eu não queria intervir na decisão do meu filho. Ele teve uma educação religiosa. Evidentemente que eu quero que ele esteja juntamente comigo, exercendo a mesma fé. Todo pai quer isso para o filho. Mas eu não posso decidir sobre o futuro dele. Eu não posso decidir sobre as escolhas que ele faz. Eu preciso respeitá-las, na verdade. Eu tive uma experiência de fé aos 15 anos de idade, com a fé cristã, através do movimento protestante evangélico. Essa foi uma experiência minha. A minha experiência respondeu questões na época que eu buscava na minha crise existencial. E isso se encaixou perfeitamente. Eu tive que errar bastante para chegar onde eu cheguei. Então eu preciso permitir que meu filho faça as escolhas. Se eu acho que é errado o que ele escolheu, que seja errado. Mas ele precisa errar agora para não poder errar quando estiver mais velho. Então ele precisa ter essas possibilidades. O problema é que às vezes nós queremos cercar demais os filhos, já que nós estamos falando de intolerância no âmbito da família. Nós queremos proteger demais. Nós queremos reproduzir nos filhos as mesmas experiências que nós tivemos. E isso está na categoria da subjetividade. Isso é pessoal de cada um. Por mais que a fé ela se expressa de forma coletiva, ela se dá também no âmbito individual. Então ele precisa construir o seu próprio caminho. Ele precisa fazer a sua própria história. Ou seja, o fato de eu permitir e possibilitar ele ser um ateu, hoje ele está comigo. Eu não precisei de falar nada com ele. Ele exerce a fé onde eu estou. Está fazendo um seminário teológico comigo lá no Instituto Bíblico Teológico que nós conduzimos, está lá juntamente com a gente, exercendo a fé, é um provocador, é um menino que pergunta, um questionador, muito inteligente. Evidentemente que quando ele assumiu o ateísmo, quer dizer que ele é menos inteligente por isso, pelo contrário, né? Nós precisamos respeitar também o horizonte do ateu. O ateu tem questões sobre o sofrimento que são perguntas que nem sempre temos respostas para tudo, e nós temos que assumir isso. Nós temos que admitir isso. Então, nesse aspecto, há perguntas sinceras e verdadeiras que vêm do ateísmo também. E nós precisamos abrir possibilidades para que o ateu possa relacionar conosco enquanto religiosos e provocar com suas perguntas e questionamentos também. Isso vai enriquecer, isso não vai fazer de você um ateu. Como você se relacionar com uma pessoa que fez uma opção sexual diferente de você, não quer dizer que você vai se transformar a escolha que ela fez. Você precisa respeitar a dignidade humana antes de tudo. As pessoas, enquanto pessoas, como diz o Haroldo aqui muito bem, elas têm uma história, elas têm sentimento. Infelizmente, as nossas expressões religiosas, na sua maior parte, elas não sabem lidar com as diferenças. É importante citar aqui a questão da opção sexual. Por que é importante citar isso aqui? Porque, realmente, se entrasse uma pessoa aqui transformada, nós olharíamos com preconceito. Nós olharíamos essa pessoa e o nosso olhar ia constrangê-la aqui no nosso meio. As igrejas é assim, de modo geral. Nós não sabemos respeitar as diferenças que existem, nós não sabemos acolher a pessoa enquanto pessoa. Nós, às vezes, reduzimos a pessoa à sua sexualidade.
Outro dia, uma amiga que tem um discurso mais libertário nesse sentido, ela veio me apresentar uma prima, né? E a primeira coisa que ela falou assim, minha prima é lésbica. Aí eu chamei ela baixinho, que quando você apresenta um heterossexual para alguém, você faz essa observação, ele é hétero? Ela ficou um pouco sem graça, mas é isso, pessoal. Nós precisamos lidar com as diferenças em todas as esferas. Nós precisamos respeitar a diversidade. O fato de você não querer uma coisa para você, uma confissão religiosa, uma posição política, isso não implica que você não tem que ouvir a pessoa, que se você ouvir a pessoa, você vai se transformar naquela ideia dela. Não é por aí. Pelo contrário, isso é adolescente que pensa assim. Isso é uma forma de infantilizar as relações. É rico você ouvir uma pessoa que pensa diferente de você. A uniformidade, já foi falado que ela não é uma coisa inteligente. Então, a Ilha falou aqui muito bem, Deus se manifesta na diversidade. E a diversidade do Criador, ela se manifesta no senso estético das cores, das árvores, da biodiversidade. Isso é bonito, nós precisamos apreciar isso. É claro que tem muitas questões das quais nós não aceitamos por questões de convicção moral religiosa, e você não deve também, por causa de você se abrir por diferente, remover os seus fundamentos, suas crenças. Não é isso que eu estou falando, pelo contrário. Você ter crenças é uma coisa, tratar mal as outras pessoas é outra completamente diferente. Você pode muito bem crer que aquele comportamento não é bom para você, aquela postura moral que a pessoa assumiu que não serve para você, mas isso não implica necessariamente que você tem que querer mudar aquela pessoa. A primeira coisa é aceitar ela como ela é. Isso é dar dignidade para ela, e nosso mundo precisa disso. Nós precisamos respeitar as pessoas, respeitar o mundo, o horizonte das pessoas. Considerando essas possibilidades, nós vamos perceber que as relações vão ficar ricas, na verdade. Deus abençoe.